Fala, rapaziada! Enfim, como todos já esperavam, a CBF divulgou o novo técnico da seleção brasileira masculina de futebol. O vitorioso Carlos Ancelotti. Fica aqui comigo até o final e veja toda a repercussão em cima disso tudo, os questionamentos e as dúvidas. Será que vai dar certo ou será apenas mais um técnico, um fantoche manipulado pela CBF? Bom, na minha humilde opinião, eu acho que um técnico tão renomado como Ancelotti não viria até o Brasil comandar uma seleção decadente que há tempos não ganha nada para se queimar. Sim, eu acho que ele é quem vai dar as cartas, mas isso só saberemos com o andar da carruagem. E sem mais enrolação, bora para a reportagem. E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixe a sua opinião e ative o sininho. Obviamente, desde o dia 26 vou ser o treinador do Brasil. Obviamente, a partir do dia 26 vou ser treinador do Brasil, que é um desafio muito importante. Mas até o dia 26 sou treinador do Real Madrid. Quero acabar bem esta reta final desta aventura fantástica aqui. Fantástica aventura aqui. Um dos técnicos mais vitoriosos da história em passagens por grandes clubes como Real Madrid e Milan, Ancelotti agora vai ter o primeiro desafio no futebol de seleções. O Brasil ainda tem 4 partidas a disputar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 e está na 4ª colocação da tabela com 21 pontos. Eu acho que é um dos profissionais mais capacitados, né, do mundo. Uma pessoa extremamente vencedora em todos os clubes que dirigiu. Foi um atleta de altíssimo nível. Aliás, um ser humano assim fantástico. Eu tive 3 oportunidades de poder falar com ele, e essa última, você fica encantado com o desenvolvimento e o envolvimento dele em uma conversa com uma pessoa que ele praticamente estava revendo, né, depois de quase 4, 5 anos. Mas é um profissional muito sério, muito competente. A seleção está entregue em boas mãos. Eu sempre pontuei que eu gostaria de ver um treinador brasileiro sempre defendendo a nossa seleção. Reconheço que a opção foi feita por um nome excelente e não poderia ser melhor. É um profissional que eu tenho um respeito muito grande, um carinho, uma consideração, e ficarei aqui na torcida para que tudo aconteça positivamente a nossa seleção. Será que não é mais importante você ter um treinador que conheça o futebol europeu? Porque eles não vão convocar o jogador brasileiro. A seleção nunca foi brasileira, né? Nunca foi brasileiro. Não é verdade? Nos últimos anos aí... Então ele é a grande esperança. Parabéns, o Edinaldo. Parabéns ao presidente da CBF. Quem que tinha panca de contratar o Ancelotti, que a maioria da imprensa, a não ser o Bruno Vicari e o André Rizek, um da ESPN. Parabéns. E o outro do André... Parabéns ao presidente por ter contratado, né, o Ancelotti, mas que pode ter dado um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que até aqui, a gente não pode provar, mas a gente percebe que até aqui as convocações eram meio mais do mesmo, era sempre aqueles jogadores cartas marcadas. E eu duvido que o Ancelotti não vai ter autonomia para convocar quem ele quiser. Não tenha dúvida disso. E essa é a minha esperança, Souza. Você acha que esse cara monstruoso, 4 mundiais, que nem queria ganhar, hein? Não? Real Madrid, Barcelona, esses times não querem ganhar mundial. Eles não ligam para isso aí. É igual o Sul-Americana para nós aqui. O cara ganhou 4 mundiais, 5 Champions, 2 como jogador e 5 como treinador. Ele é um monstro. Você acha que esse cara não tem conhecimento do futebol brasileiro? É óbvio que tem, quesada. Ou não? Há 2 anos e meio, o Ancelotti vem se aprofundando nas coisas do futebol brasileiro. E você tem essas informações? Jogado aqui no Brasil. Primeiro, ele conversa com o Falcão constantemente, conversa com o Kaká,
Não esqueça que o embaixador do Real Madrid está sempre lá, que é o Roberto Carlos, conversou muito com o Roberto Carlos nesse período. E você falou algo que acho que tem que nortear qualquer um, o cronista esportivo como nós, o cara que está diretamente fazendo um time de futebol, que é ligar a televisão e assistir um jogo de futebol. Hoje ficou muito fácil, você assiste qualquer cara, você acha que mundo em qualquer lugar. Você acha que um cara é 5 vezes campeão da Champions? Eu vou dar os títulos dele para vocês. Savinho não faz 5 Champions, 4 Mundiais, Supercopa do UEFA, 5, Campeonato Inglês, 1, Campeonato Espanhol, 2, Campeonato Francês, 1, Campeonato Italiano, 1, Campeonato Alemão, 1. Quem fez? Qual o treinador brasileiro que fez isso aqui? Me fala um. Quem é os... quase que eu falo palavrão. Quem são os monstros aqui? Da história nossa. Luxemburgo. Filipão. Tele Santana. Felipão. Parreira. Abel hoje. Parreira. Tite. Zagallo é o maior de todos. Zagallo é o maior de todos. Vamos lá. Quem aqui... Qual brasileiro que parece que é o país do futebol, o nosso, né? Não é o país do futebol. Isso é mentira. Isso é conversa mole. Aqui é o país do pobre, é o país de quem não tem esgoto, é o país que professor apanha, é o país que a internet acaba com todo mundo, que filho estupra a mãe com 100 anos, que polícia tem que entregar a sua farda, que professor ganha um dinheiro de galinha. Isso aqui é o país, é um outro país. Não é do futebol, não. Aí, qual treinador brasileiro que tem 4 mundiais? 5 Champions. Um campeonato inglês, um campeonato espanhol, um campeonato francês, um campeonato italiano. Qual? Zagallo tinha 4 mundiais. Não, esse o Zagallo é o concurso. Quantos anos nós temos aqui, o Brasil? Que foi fundado aqui? 1.500. 1.500, né? Quantos anos nós temos aí, Cascão? 525. 525. Em 525 anos, quem tem isso aqui? Ninguém! Então, a gente já sabe disso. Ele é o único técnico de todos os tempos a ganhar 5 ligas. Você acha que o cara precisa acompanhar o futebol brasileiro para saber disso? Foi uma contratação bombástica, maravilhosa. Ah, mas a CBF é assim. Dane-se! Dane-se! Esse cara está preparado para o Mundial. Ele foi campeão do mundo? Talvez a gente tenha a chance de ser campeão do mundo, irmão. Com esse cara. Aí ele tem Copa da Inglaterra, Copa da Itália, 2 Copas do Rei, Supercopa da Alemanha, Supercopa da Itália, Supercopa das 2 e Super... Quem que tem isso? Que treinador brasileiro que tem isso? Cara, esse cara é um monstro, Veloso. Eu sou contra, não pelo currículo dele, porque o currículo dele fala por si só. O currículo dele é excelente, só falta a Copa do Mundo. Exatamente, nem precisa questionar quem vai querer. É inconteste, como diz o americano, né? Então acho que eu sou contra porque é pouco tempo até o ano que vem, a Copa do Mundo, né? O Brasil não tem um time, o Xará sabe disso, todos sabemos. O Brasil não tem um time. O Ancelotti não tem um tempo para formar um time como em clube. Os clubes que ele passou, que ele foi campeão, ele treinava só seleção. Só craques, né? Só seleção. E agora, Michele, é o seguinte, é muito peso de um treinador que chega, com muito peso, mas para um time leve. Então até então, a prima dona da seleção brasileira hoje é o Ancelotti. Não está no campo, está fora do campo. Porque ele é muito mais treinador que os jogadores, atualmente falando. Ele é maior. Muito maior. E todos eles lá. Exato. O que eu estou te falando, esse peso desse currículo maravilhoso... Isso é bom. Eu não sei se ele vai fazer efeito positivo nessa pobreza que está o nosso futebol. Talvez faça, porque talvez eles respeitem. Lógico, a gente torce. O que eu acho... O Ancelotti é o seguinte, ele é um treinador, eu joguei contra ele quando ele jogava pelo Milan. Ele é apaixonado pelo futebol brasileiro e por jogadores brasileiros. Você pode ver que todos os jogadores brasileiros que ele treinou tiveram bom desempenho porque ele dá confiança. Ele pedia jogadores brasileiros para os times dele. Exatamente, ele tem paciência com o jogador brasileiro, né? No Real Madrid, então, nem se fala. Então, acho que, a princípio, chega assim, um grande peso como treinador, fortíssimo, campeoníssimo, mas pega uma seleção que não tem um time formado até então. Ele vai ter que formar esse time.